estamos de volta. Pequenos problemas técnicos aí, mas tudo sob controle. O Max acabou de terminar a fala dele aqui com um questionamento muito, muito, muito válido sobre alternativas para a existência, né, que é o nosso tema. E ele propôs aí a gente discutir o tema de organização popular e alguns outros pontos, né? Mas antes da gente comentar essa fala do Max, eu vou continuar com a fala de cada participante e ao final a gente faz essa troca de ideias, faz esse debate, né, como é o proposto. Então, seguindo a lista aqui, agora é a fala do Ader, por favor. Maravilha. Um salve aí para geral que está nessa sala, está nessa tela, né, que está nesse novo mundo, né? Há 2, 3 dias atrás, eu abria os registros de fotos históricos, né, daqui do Mercado do Sul e comecei a ver as fotos e os vídeos dos arraiais, das ecofeiras, da rua cheia, né, das coisas acontecendo. E aí foi muito difícil até esse momento, porque ele pareceu tão distante, né? A gente está aí com mais de um ano de pandemia, mais um ano com distanciamento, mais de um ano, né, passando por todo esse processo. Então, acho que é um bom momento para fazer essa conversa. Acho que eu, particularmente, fiquei muito mexido, né? Acho que tinha falado com o Max, acho que tinha uns 3, 4 dias que tinha falado já com o Max, e ele já estava, né, muito inquieto nesse lockdown. Ele deu um novo aspecto para esse momento, né? Um momento delicado. Mas é bom sempre parar para a memória também, para a história, e perceber que eu venho de uma família, né, de quebrada, né, de artista, né, de fazedor de cultura. Então, um desafio que eu sempre vi, meu pai, minha mãe, né, assim, foi sempre esse desafio de estar nesse lugar, de estar sempre sobrevivendo, né? Sempre sobrevivendo, assim. O desafio sempre foi esse, assim. E eu lembro quando o Max fala do lance da carne, é muito interessante, porque eu lembro que na minha casa nós éramos muitos. E quando se fazia carne, a carne era dividida certinha para cada um. Cada um tinha 2 pedaços, um pedaço, isso era sempre muito contado, assim. E eu achava que tudo isso tinha passado, né, de alguma forma, né? Achava que a gente tinha alcançado, né, um lugar com um pouco mais de qualidade, pelo menos na alimentação, né, em alguns outros aspectos. Mas aí a gente olha esse momento agora e percebe que a gente está nesse lugar de novo. Claro, falo isso na perspectiva também da gente entender que é um momento de luta. É um momento que a gente tem que romper alguns paradigmas para conseguir existir, né? As alternativas não é se reinventar, se reinventar mais uma vez, é continuar lutando, é seguir lutando. A gente sabia que não era fácil, sabia que não estaríamos fácil, não seria fácil esses anos que nós temos, que nós passamos, esses anos que a gente tem pela frente. E quando a gente pensa em alternativas, a gente vai sim precisar combater essa política que é a da monocultura, né? Vai precisar lutar contra esses espaços. Então, quando a gente pensa na monocultura, a gente não está pensando só na monocultura do grão, né, da alimentação, não estamos pensando nisso, está pensando na monocultura também do pensamento, a monocultura a monocultura da música, a monocultura da religião. Todas essas monoculturas, elas têm feito mal, e não acho que é uma leitura que a gente tem feita de que o desafio de romper essa monocultura ele deve continuar. A gente sabe que a diversidade é o que vai vencer esse momento que a gente está passando agora. Quando o Marx traz essa reflexão das coisas, isso é uma leitura fantástica e sensacional, de pensar como as pessoas, no meio de uma pandemia, voltaram e estão com o desafio de serem mais solidárias. Fazer horta voltou para a pauta. Ter um pedacinho de terra com quintal voltou para a pauta. A crise, a pandemia aquece, por exemplo, o mercado imobiliário da classe média, em busca de casa com quintal.
Hoje, você alugar uma casa com quintal já é um desafio maior. As pessoas voltam a precisar de chão, voltam a precisar de terra, porque no meio de uma crise que a gente vive hoje, isso tem ficado cada vez mais nítido, que o desafio é pelo alimento. Quem tem alimento vai sobrevive. E, e claro, assim, não tem sido, não tem sido. Acho que a gente tem um desafio que está aí, que a gente não tem sido fácil, né? A gente botar R$ 6, a gasolina está R$ 6, é um problema. O arroz está 40, R$ 50, é um problema. Por isso que eu penso que a alternativa para essa crise, ela não está só ligada também a gente pô, a gente só tem que se reinventar, então eu tenho que trabalhar mais, então eu tenho que... Não, a gente tem que ir para discussões dos direitos. A gente precisa fazer a discussão dos direitos. A gente precisa fazer a discussão de até que ponto que o Estado vai lavar as mãos para pessoas que estão passando fome. Porque é isso. O fechamento das coisas novamente, ele vai para um campo que é muito complexo de se entender. Porque se a gente pensar alguém, acho que foi o Max que fez essa fala comigo de uma prosa, o camelô que está na rua, e não vai estar na rua agora porque as coisas estão fechadas, como é que chega o alimento na casa dele? Como, assim, né? Tem um desafio aí que não há alternativa, tem uma pressão popular para que o Estado tome uma atitude. Essa é um desafio que a gente tem nesse cenário que é muito maluco. Assim, acho que nem os mais pessimistas nos imaginavam na rua em passeata dentro do carro. É algo assim que não. A sensação é quase que a gente está num filme distópico e que provavelmente alguma hora vai subir algumas letras e vai dizer: o filme acabou, vamos voltar para a vida real. Então a gente tem estado nesse lugar, né? Dentro do território, a gente também tem que estar muito atento dentro dos nossos territórios, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias. Por quê? Porque essas monoculturas, assim como o fascismo, elas também vão agir em um campo subjetivo, um campo sensitivo, que é fazer com que a gente brigue entre nós mesmos. Fazer com que a gente ataque nossas parceiras, nossos parceiros, nossos irmãos, nossas irmãs. Então a gente tem que estar muito atento e não esquecer que a nossa forma de construção e o mundo que a gente acredita e a forma de viver que a gente acredita, ela está na rua, ela está na forma de cantar, ela está na forma de tocar, ela está na ciranda, ela está na música, ela está na convivência, ela está no acolhimento, ela está na esperança, ela está no amor, ela está no afeto. A gente jamais pode, nesse momento, mesmo estando no meio de uma crise, deixar de vista que a nossa forma é pelo encantamento. A nossa luta é de mãos dadas, a nossa luta é pela comida, a nossa luta é pela igualdade, porque há uma linha muito tênue. Assim, eu tenho percebido que a nossa amiga faz a primeira fala, quando ela fala de saúde mental, ela vai num ponto muito importante. O reflexo que essa crise, essa pandemia tem feito com a saúde mental das pessoas, principalmente as pessoas que de alguma forma estão lutando, que estão, né, não só no desafio da luta, da militância, mas o desafio de viver, como isso tem feito para nós, como isso tem feito mal internamente para nós. A gente não sabe. Hoje a gente tem uma equipe aqui que está trabalhando com produção de audiovisual, são 5 pessoas trabalhando. E a força que a gente tem hoje é o sonho, é a capacidade de sonhar, de acreditar. Mas acreditando num cenário que a gente não sabe como é que vai pagar as contas do mês. A gente não tem ideia de como é que a gente vai pagar as contas. Como é que as coisas vão virar? Como é que as coisas vão acontecer? E essa situação que a gente vive, ela afeta diretamente a nossa saúde.
ela afeta diretamente a capacidade de produzir, a capacidade de lidar com a realidade. Assim, quando a amiga traz essa relação da saúde mental das pessoas, isso é um ponto muito chave, que a gente precisa ter atenção a isso. Precisa parar e observar, e precisa perceber nos irmãos, nas irmãs, e olhar com sinceridade, ver com sinceridade como acolher, né? Como não é porque a gente está numa situação de distanciamento social, a gente deve abrir mão do cuidado com os parceiros, com as parceiras. A gente vive um momento que exige essa capacidade de empatia com os irmãos, com as irmãs, com os companheiros, com as pessoas que estão, para que a gente possa sobreviver. E claro, quando a gente pensa nessa capacidade, mais uma vez, uma fala que a amiga fez, né, de pensar na ancestralidade, se a gente pensar numa ancestralidade muito próxima, Brasília foi construída por pioneiro. Havia os carros de som que iam para os interiores do Brasil chamar as pessoas para construírem a capital da esperança. E esses candangos trabalhadores vêm para cá para construir a capital da esperança. Eles vêm em busca de um sonho. Então tá na nossa genética, tá no nosso DNA, tá na nossa pele, tá na nossa cor, a esperança, né, a vontade de seguir, a vontade de continuar, a certeza de que o amanhã vai ser melhor. Tá na nossa, tá, isso está em nós. Então, a gente, claro, é muito difícil quando a gente pensa em alternativas à crise, a gente conseguir ser concreto, a gente conseguir criar alternativas palpáveis e conseguir falar de maneira organizada coisas que realmente são complexas. Mas eu acredito que a nossa gênese e a gênese daquilo que a gente faz está nesse campo da subjetividade, da sensibilidade, do sentir, não só do racional, cartesiano. Por quê? Porque nossa matriz ela é africana, né? A matriz ela é indígena, a matriz ela é cabocla. Isso é o que nós somos. Nossa principal capacidade é sentar em roda. A nossa capacidade é sentir a terra, é tão jovem, né, essa modernidade. Então o que eu quero para fechar, o que eu acho mais importante nesse momento é isso, a gente conseguir se concentrar naquilo que nós somos, e não descuidarmos uns dos outros, para que nós estejamos fortes, para sim conseguir lutar e conquistar esses direitos que estão querendo nos tomar. E esse é um desafio que a gente tem aí para os próximos dias. Espero que sejam curtos e breves. É isso. Excelente, Abder. Realmente é uma proposta muito subjetiva, encontrar alternativas mesmo é um desafio. E eu acredito que espaços como esse que a gente está proporcionando aqui hoje, dessa conversa, dessa troca, eles não vão acabar com essa subjetividade, mas pelo menos vão ajudar a gente a desemaranhar um pouco esses fios, né? Vou passar então aqui para a nossa próxima convidada, Realeza, por favor. Boa noite, todos mais uma vez. Estou aqui boquiaberta, né? Porque foram falas muito potentes, falas representativas, falas ressignificativas até para a gente no momento que estamos, porque em meio a tantos problemas, a tantas opressões e adversidades, se faz necessário ouvir, né? Se faz necessário ouvir para a gente se entender como um conjunto, entender assim, ó, a minha dor ela não é só minha, né? Então vamos olhar para a dor do amigo do lado e entender que está todo mundo no mesmo barco, né? No nosso caso, né? Não é uma fala aí, eu não estou colocando uma fala de um homem branco rico do Brasil falando que estamos no mesmo barco, né? Porque a gente pode estar na mesma tempestade, mas alguns estão de iate, outros estão de barquinho à vela, outros, né, de barquinho de papel, e aí sobrevive quem tiver
mais estrutura, ou então sobrevive quem tiver mais estratégia. E essas falas que eu ouvi hoje são todas falas de estratégia. Começando pela Flora, maravilhosa, que traz esse conceito de autocuidado em quilombo, né? Autocuidado em comunidade. Que às vezes a gente pensa, eu preciso de um terapeuta caro, eu preciso de métodos sofisticados para poder lidar com os meus sentimentos, para poder lidar com o que eu sinto aqui. Poxa, eu não consigo pagar isso, eu não consigo pagar aquilo, mas, pô, às vezes você tem um amigo do lado, às vezes você tem, né, não é o caso da pandemia agora, mas você tem uma batalha de rima, entendeu? Às vezes você tem um jovem de expressão ali que você se reúne com pessoas que te dão direcionamento, te oferecem um curso, entendeu? Você vai para o Mercado Sul e aí você aproveita uma festividade ali em comunidade, sabendo que quem está projetando aquilo ali são pessoas daquela área, que estão valorizando aquela área, que estão embelezando aquela área, né? Então, tudo faz parte de uma corrente para a gente se manter, né? E a minha fala hoje, que é o rap e o trabalho social, ele não distingue muito disso, né? Porque o rap, mesmo ele tendo uma história, ele começou nos 80 nos Estados Unidos, 80 no Brasil, ela é uma tecnologia ancestral, né? Os MCs, eles são tidos como griots. Você pegar a Roberta Estrela d'Alva, ela fala, os MCs, eles eram os griots. E quem eram os griots? Eram os homens que tinham o poder da palavra. E quando eu falo homem, não quero remeter à questão de gênero, né? Não pensar nessa forma binária, mas isso eram aqueles que tinham o poder da palavra. Aqueles que transmitiam conhecimento através das suas palavras. Aqueles que acalmavam as almas, acalentavam aqueles que sofriam apenas com as palavras. Então, olha o poder que a palavra tem dentro da nossa sociedade, dentro do contexto em que a gente está inserido, né? Então, é isso. O rap, ele surgiu dentro de um movimento, né? Um movimento estático, um movimento que ele não é hegemônico, ele é um movimento com muitas linguagens, porque o hip hop, o movimento hip hop foi isso. Ele deu início ali nos Estados Unidos, num ambiente de crise, no Bronx, né, com negros, africanos, latinos, né, os que estavam à margem das sociedades, que eram marginalizados. Eles fizeram da própria fala, do próprio corpo, da própria forma de ver o mundo, a sua arte, o seu motivo para viver e continuar. E essa arte, esse motivo de viver para continuar, se tornou uma superpotência mundial. Hoje você tem rap da China, do Japão, você tem rap da Coreia, você tem rap dos Estados Unidos, você tem rap da África, você tem rap do Brasil, tem rap da América Latina, da América Central, enfim, você tem rap mundial. Por quê? Todo mundo precisava ter um instrumento para falar, para ser ouvido. E o rap que nasceu dessa necessidade de, olha, estamos aqui, ouçam a nossa voz, olha o que o nosso corpo produz, olha o que a nossa arte, o grafite produz, olha o que o breaking. E aí, dessa junção de várias produções, de falar assim, ó, eu tenho que incluir o cara que gosta de pintar, então beleza, que o grafite. Eu tenho que incluir a mina que gosta de dançar, beleza, que o break. Eu tenho que incluir a Mona que gosta a Mona que gosta de ser DJ. Então, vamos fazer um movimento para que a gente consiga se interagir e fazer com que a nossa voz ecoe numa potência e não importa o ritmo, não importa o instrumento. Você pode ser inserido. Você é abraçado. Você pode fazer parte de algo maior. E esse algo maior se tornou esse fenômeno mundial. Um fenômeno que ele não é parado, ele não é pré-definido, ele não é controlado, ele é vivo. Por isso que ele é um movimento, ele é contínuo, né? E esse movimento, ele sempre se faz mais potente em momentos de crise, até porque ele nasceu de uma crise. Ele nasceu de um colapso social onde o governo não estava dando a devida assistência a seres humanos, porque eles eram taxados de marginais, problemáticos, prostitutas, jovens delinquentes.
Seja lá qual é o nome que os estados dão para as pessoas marginalizadas. Esse movimento potente que hoje eu ouço muitas pessoas falando assim, nossa, você escolheu o gênero certo, né? Você escolheu o ritmo para cantar, né? Porque o rap agora é o novo MPB. Por que o rap pode ser considerado MPB? Música popular brasileira. Porque o povo, o popular, ele ouve. A periferia ouve as músicas que vêm da periferia. A periferia produz a sua própria expressão, seja com base no rap, no funk, no reggae. Ela arrumou um jeito de reverberar, de potencializar vozes que eram silenciadas a todo momento. Então, o rap e o trabalho social é algo quase que não tem como se desassociar. Não tem como desassociar. E aí você pergunta, mas por que a gente ouve tantos raps que não tem nenhuma conduta social, não sei o quê, não sei o quê? Porque esse não é o nosso rap. Não é o rap feito por nós, para nós. O rap, sim, ele virou uma potência tão grande que ele virou comércio, mercado. Se virou comércio, virou capital. Se virou capital, é interesse de quem? Os grandes. Porque gera renda. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão falar pra gente que o nosso rap tem que ser ouvido? Não. Eles vão produzir os deles. Eles vão montar as gravadoras deles. Eles vão montar os artifícios deles para falar o que eles querem. Novamente, se reafirmando em cima da nossa luta. Então, quando você percebe que existem pessoas inseridas dentro do movimento que começou numa periferia, começou dentro de uma crise, começou numa necessidade de humanizar corpos, você já está falando do social. Então, uma batalha de rima, ela é política, ela é filosófica, ela é pedagógica. Ela é até uma sessão de terapia, como diz a nossa psicóloga aqui fora, né? A nossa ida a um terreiro, cuidar da nossa espiritualidade, ela é tudo isso também. O Jovem de Expressão ali, que a gente chega na Ceilândia, estava lá hoje, Max, fazendo uma gravação com o Japão. Aquele ambiente ali, aquele banquinho da praça, é um banquinho de psicólogo. Eu não preciso necessariamente estar dentro de um consultório, pagar não sei quanto por mês para saber que eu posso ter acesso a uma saúde mental digna. Eu tenho que valorizar o que eu tenho aqui, as pessoas que eu tenho aqui, o movimento que eu tenho aqui, a cultura que eu tenho aqui, a voz que fala daqui. E aí, onde a gente acaba pecando, e eu falo pecando não como artista, mas falo pecando como consumidora. É que às vezes a gente busca consumir muito de fora. Muito, ai, que legal, tem um rapper legal lá em São Paulo. Nossa, que legal, nos Estados Unidos tem fulano que é muito legal, todo mundo gosta de curtir. Mas, cara, na minha quebrada, eu perco a conta de quantos tem. E aí começa, eu quero falar, beleza, eu quero falar, mas eu quero ouvir também. Porque para a gente potencializar o trabalho que a gente faz, a gente precisa ouvir os nossos. A gente precisa entender que a periferia é o centro, sim. Entendeu? A gente tem que saber que a voz mais potente é a que está saindo daqui e não a que está saindo de lá. Porque a voz de lá, ela só quer tirar o que a gente tem aqui. E quem está aqui sabe necessariamente o que estamos passando, o que estamos precisando e o que a gente precisa ouvir, até mesmo para acalentar as nossas almas. Porque nem tudo é luta, mas precisa ser afeto, precisa ser escuta, precisa ser oportunidade. Às vezes você tem um moleque da quebrada, da Ceilândia, Sol Nascente, Varjão, não sei, que dentro de casa está passando por um contexto onde ele é tido como marginalizado pelo Estado, pela família, dentro das suas relações amorosas. E aí ele chega numa roda de batalha, no metrô, na Praça do Cidadão, em lugares comuns, novamente trazendo acesso e o direito à cidade, familiarizando-se com a cidade. E aí, de repente, ele tem um momento onde ele pode falar, pessoas podem ouvir e gritar. Isso é libertador. Isso é potência.
Isso é um trabalho social. E sim, precisamos de estrutura, precisamos de financiamento, precisamos de espaços, precisamos de oportunidade, precisamos. E a luta está aí para isso. A luta está aí para isso. A gente precisa de um indivíduo. A gente precisa. Aí temos aqui, ó, Flora, psicóloga que vem e traz, ó, saúde mental não é só estar dentro de um consultório fazendo isso, isso e isso. A nossa saúde mental, a saúde mental do nosso povo, das nossas matrizes, que nem o Abder falou, né? Somos a nossa geração, a nossa raiz, né? Os nossos antepassados aprenderam em roda, em comunidade. Então é isso, vamos aprender em roda, vamos lutar em roda, vamos consumir também em roda, porque a gente merece que as nossas vozes e as nossas lutas sejam valorizadas em todos os âmbitos. E a gente começa por nós. A gente não começa esperando que o ibanês venha olhar a Ceilândia e falar: olha que legal, vou construir um parque aqui para todo mundo se divertir e pegar um ar livre, um ar puro. Olha que legal, vou fazer horta comunitária no centro da cidade de Brasília para moradores de rua poder ter o que comer. Eles não vão pensar isso. Eles não vão se importar com isso. Essa não é a luta deles. É a nossa. Mas aí, como é que a gente faz uma luta efetiva? Como é que a gente consegue conversar com pessoas que não estão inseridas dentro do ambiente acadêmico? Pessoas que não estão inseridas dentro do ambiente político? A gente vai falar a língua deles. Começa por aí. Quando eles entenderem o que a gente está falando, eles vão parar para observar o que a gente está fazendo. E quando eles observarem o que a gente está fazendo, eles vão querer fazer parte disso. Eles vão querer ajudar numa horta comunitária. Eles vão querer se oferecer para pintar uma quadra. Né não, Max? Eles vão querer se interessar para fazer até psicologia em roda, dentro de uma praça, enfim. Um cuidando do outro. Mas para isso, a gente precisa falar a mesma língua. A Torre de Babel caiu porque eles não falavam a mesma língua. Tinha tudo para dar certo. O projeto estava fluindo. Tinha material e tinha tudo. A partir do momento que começou a confusão de línguas, que as pessoas não se compreendiam mais, a torre caiu. E nós somos muito além do que uma Torre de Babel. Nós somos o centro, a potência, a mão de obra, a voz. Então a gente tem o rap, ele veio para ser esse instrumento inserido dentro dessa luta. Ele veio para ser esse fio comunicador, e não só ele, mas eu falo dele por conta que, né, é o ponto que eu estou mais familiarizada a trabalhar e a saber como a produção, como o efeito ele é efetivo. Porque eu sou um exemplo disso. Eu sou uma preta, uma mulher preta periférica que matava aula na escola para dançar na rua, porque para mim tudo era mais interessante do que a escola. De repente começou um projeto social dentro de uma escola, aqui perto do Sol Nascente, a 15 minutos, para ser mais exato, da minha casa, que veio com um projeto chamado Colisão de Ideias. Chamou o menino que gostava de dançar para dançar, chegou o que gostava de pintar para pintar, chamou o que gostava de cantar para cantar, e olha o resultado. Efetivo, prático. Eu não precisei trazer estatísticas, eu não precisei trazer grandes pesquisas acadêmicas, eu não precisei trazer um contexto político e histórico, eu precisei só falar a língua deles. E se alguém duvida disso, eu e mais uma penca, não só dessa Ceilândia, mas do mundo todo, vai te dizer que é verdade. E essa potência é uma potência. É uma potência que potencializa as pessoas que não eram potentes. Olha que louco isso. Então, falar a língua da comunidade traz a comunidade para mais próxima de você. E esse é o instrumento, essa é a ação que o rap faz. Esse é o trabalho social do rap, dentro da periferia. É fazer com que o que o Max está discutindo lá na Câmara, o que a Flora está estudando na universidade,
o que o Abder está fazendo com o Mercado Sul, que ele consiga chegar para as pessoas. Que eu consiga traduzir, se não. E como é que eu vou traduzir isso? O meu instrumento, e de muitos outros, é através do ritmo. Ritmo e poesia. Muito obrigada. Que isso, que fala maravilhosa, Luísa. Muito obrigada. Eu acho que um apanhado geral aqui da nossa conversa hoje evidencia esses pontos de como a coletividade é talvez o principal caminho para a gente conseguir realizar mudanças, né? Encontrar as alternativas. A gente também viu como a cultura tem aí um peso que sempre acho que esse é um argumento que é sempre muito evidenciado, né, nessas conversas, nesses debates. A gente sempre está falando do peso e da importância da cultura como ferramenta de transformação. E, gente, é isso, que conversa maravilhosa. Eu tô embasbacada aqui, eu tô sem palavras com tanta coisa incrível que vocês falaram hoje. E agora que todo mundo já falou, eu queria abrir um espaço para quem quiser comentar, quem quiser falar alguma coisa. Por favor, manifestem. Não? Então eu vou encerrar aqui. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada a cada um de vocês que vieram aqui participar do debate. Max, Flora, Realeza, Abder. Obrigada também à equipe que está fazendo essa live acontecer. Obrigada ao Caio César e à Vera Lúcia, nossos intérpretes aqui. Foi maravilhoso esse evento. Eu estou muito agradecida pelo convite de poder participar e presenciar essa troca maravilhosa. Lara, eu vou aproveitar então a oportunidade, né, de dizer, saudar novamente Flora, minha amiga Realiza, o Abder, estamos nessa sintonia junto. Agradecer novamente ao nosso setor e todo mundo da Virada Criativa pela oportunidade e chamar a geral para conhecer o nosso trabalho, né? Siga aí, @Jovem de Expressão, @MaxMacielDF nas redes, para poder acompanhar tudo que nós estamos fazendo, de denúncia até de trabalho na base, para a gente fazer a concretude do que nós estamos falando aqui. Então, mais uma vez, agradecer esse espaço e dizer força para nós, né? Força para nós, temos mais um ano para vencer, né? A gente venceu 2020, que a gente possa vencer 2021. Se cuidem, vamos nessa. Nessa também eu vou aproveitar aqui, pedir para a galera aí seguir Realeza _ com os 2 L's. Meu trabalho está no YouTube, Spotify, em todas as plataformas digitais. Tem clipe, tem trabalho novo aí no forno. Tem trabalho novo aí no forno para sair para vocês, mas por enquanto vão ouvindo aí Afrontosa, que eu lancei no início da pandemia, exatamente para ser mais uma forma de saúde mental e autocuidado, né, da reverberação das nossas vozes. Que foi um momento que eu estava com esse projeto, falei, cara, eu preciso soltar, porque eu tenho certeza que tem pessoas em casa que vão se sentir melhor, né, com a arte. Então, vocês que estão em casa, espero que vocês ouçam, espero que vocês possam realmente se sentir melhor. Tamo junto. Muito obrigada a todos, muito obrigada no setor, Virada Criativa, a todo mundo que falou. Vocês são incríveis, gente, só tenho a agradecer mesmo. Gente, rapidinho, antes da gente encerrar, parece que tem perguntas na plateia esperando a gente aí. Então, eu quero pedir para quem estiver assistindo a live, quiser fazer uma pergunta, a hora é essa.
Bom, então vamos lá, uma pergunta para o Abner. Quando ele fala sobre a pandemia aquecer o mercado da classe média, minha dúvida é, quando a gente tenta traçar um paralelo com outras crises, do Collor, por exemplo, como é que essa referência de organização entre a gente que tem internet e outras crises que não tínhamos essa ferramenta de organização coletiva? Boa pergunta, né? Eu estava conversando com uma amiga, que é a Camila, da Intersindical. Eu estava falando que o momento é tão maluco, que a gente consegue pagar R$ 6 na gasolina, quase R$ 50 no arroz, R$ 10 no óleo. Uma série de absurdos estão acontecendo nesse momento e a gente não consegue se manifestar. A minha sensação é que algumas gerações anteriores, próximas, 96, né? O teste de 95, 96, se não me engano, o panelaço, assim, década de finalzinho, começo da década de 90, final da década de 80, né, o pós-ditadura. Tinha alguns momentos históricos que tiveram crises tão grandes como essa que está acontecendo agora, em que não tinha opção. Não tinha opção, assim. Hoje a gente criou uma suposta normalidade de que, e inclusive, acho que quando falo esse aspecto da informação pela internet, isso é um paradigma. Talvez as pessoas tenham que entender melhor o que está acontecendo, assim, porque o excesso de informação parece que está mobilizando muita gente, assim. Eu vi um camarada, um canal, que ele fala assim, quando eu ouvi pandemia e eu ouvi pela mídia, eu fiquei em dúvida, porque a mídia está acostumada a mentir tanto, que quando ela falou a primeira vez, eu falei, tem alguma conversa aí. Então, assim, a gente está num momento de informação que é muito maluco, que é muito, muito complexo, assim. Mas a minha sensação, assim, comparando com outras crises, é que em alguns outros momentos da história, a gente não tinha opção. E as pessoas estavam na rua. Assim, era uma necessidade. Hoje, eu confesso que eu estou um pouco inquieto, um pouco confuso. Claro que a gente está numa pandemia, contaminação, essa série de coisas que estão acontecendo. Para até dialogar com as pessoas. É uma dificuldade, né? Assim, dialogar de máscara é difícil. Dialogar aqui nesse cenário, assim, isso era para daqui a uns 10 anos, cara. A gente está fazendo essa quantidade de live. Eu fico assim, saco, tô dando aula virtual, meu Deus, professores. Vocês garantiram um lugar no céu, porque aguentar 40 por vez num negócio desse, quadrado, duro, sem sentimento, sem expressividade, sem poder sentir a respiração das pessoas. Isso não é bom, isso é uma alternativa que foi criada aqui, que é o que dá para fazer. Mas não é, tipo assim, a gente quer fazer a roda. Massa que a gente está conseguindo fazer agora, mas isso não é o caminho, assim. Mas a minha sensação, assim, não sei se eu respondo a pergunta que a pessoa perguntou, assim, mas é porque é confuso para mim realmente, assim. Eu tenho a sensação de uma imobilidade, de desafio de conquista de direito nesse momento. E o que me deixa mais inquieto é o medo dessa imobilidade continuar e persistir por mais 2, 3 anos. Porque aí pode virar mais 8, pode virar mais 10, porque se a gente não descobrir a alternativa de buscar esses direitos que estão sendo tomados, a gente vai ficar por muitos anos, né? Meu filho tem 11 anos. A filha do Max tem 9, né, Max? Acho que é 9. É um pouquinho mais nova que o Elo, né? Tem 6. Assim, me preocupa muito o futuro deles, assim, nesse momento. Isso está em jogo. Eles crescerem no Brasil que não tem Petrobras, que não tem Correios, que não tem não tem sede pública, que não, assim, eles crescerem nesse cenário, né? Preocupa muito. Assim, eu realmente não consigo. A pergunta é difícil que ele me faz. Tá? Como avaliar outras crises e essa é muito difícil. Mas a minha situação é essa, que teve outros momentos da história que a gente não tinha alternativa. Hoje a gente também não tem alternativa. Mas eu sinto que está tudo meio parado, né? Estamos pagando um arroz de R$40. Eu queria colaborar com a tua fala e
uma pergunta, porque isso eu acho que é um momento de reflexão para nós mesmo, porque são épocas e tempos de espaços diferentes, né, e com algumas memórias de crises econômicas parecidas, né? Então, por exemplo, antes do Collor, eu tenho uma memória, eu sou de 82, eu tenho uma memória, por exemplo, que a minha mãe estocava comida em casa, por causa do sobrepreço, né? Então, o medo de ficar sem a comida era real naquela época, então ela estocava. E, recentemente, com a pandemia, eu vi minha mãe voltando a estocar, porque a cultura dela ela já passou, ela já sabe do BO, que é você ficar com arroz 45 conto mesmo, entendeu? E eu falando para minha mãe, falei, mãe, mas estocar comida, naquela época tinha poucos mercados, né? Tinha poucos distribuidores, né? Você estraga, tá? Mas ela tem essa coisa de falar, olha, mas eu já passei por isso aí e já faltou, com 5 crianças em casa, então não vou faltar. Mas tem um detalhe nesse momento também, Abdi, que eu sinto é o seguinte, o que eu sinto hoje? Nós estamos a um passo de explodir. Esse é o meu sentimento hoje. Nós estamos a um passo de explodir. Você tem uma galera que está hoje na rua pedindo o fim do lockdown, porque o lockdown para eles é quebra na economia e perda de algumas coisas. Eu entendo aquele pequeno que não tem salvaguarda. Acho errada a narrativa, porque não é pedir contra o lockdown, eles estão nesse momento pedindo socorro e crédito do Estado, auxílio emergencial para os mais vulneráveis e leito, né, no hospital, porque se a gente baixa isso, a gente vai normalizar. Só tirar o lockdown e abrir tudo, e tendo quase 2.000 mortes num dia, isso é surreal no nosso estado e ter pessoas nesse nível. Contudo, eu penso que há uma frente progressista no país que está num dilema, Abdi, porque eu estou nele, que é fazer uma grande manifestação nesse momento de crise de pandemia com risco de não ter mais leito, porque nós estamos com 90%, 95% de leito ocupado. E eu lembro muito de junho do ano passado, quando a gente fez aqueles grandes atos e a galera começou a acusar nós disso. Pô, vocês estão fazendo um ato aí para não aglomerar, mas está aglomerando, vai piorar a situação. Nós estamos numa disputa de narrativa muito tensa, que é fazer a manifestação, ir para a rua, reivindicar, derrubar, e isso expor uma série de contradições porque nós estamos morrendo, ou a única, e também ao mesmo tempo que isso é a única forma de derrubar isso. Ou seja, olha a sinuca de bico que nós estamos, irmão. Agora, qual é a minha percepção? Cara, foda. Mas qual é a minha percepção? E eu devolvo essa pergunta para quem fez, até quando nós vamos suportar isso? Só isso. Qual vai ser a linha tênue do esticado nosso? Porque o meu sentimento é que se a gente provocar um grande ato amanhã, irmão, geral vai. Mas a questão é qual é a nossa responsabilidade com o contexto. Então, nós mesmos estamos nessa sinuca de bico que vai perdurar daqui a um tempo. O meu cenário é o seguinte, eu acho que tão logo o povo vai se organizar e vai para a rua, independente do cenário. Essa é a minha visão hoje. Porque os outros países foram assim que se comportaram. É assim que outros países estão se comportando. Chega um momento que ninguém aguenta, mano. Ninguém aguenta. Despejo, falta de comida, o cara que tá falindo mesmo. Não estou falando daquele cara bilionário que está enriquecendo, porque eu não sei se vocês sabem, enquanto nós estamos numa crise ferrenha aqui, os bilionários brasileiros dobraram a renda. Esses aí estão adorando a pandemia. Então, assim, eu sinto isso, viu? Perfeita colocação. Mas alguém quer comentar essa pergunta? Alguém gostaria de responder? Pensando um pouco, né, nas reflexões dos colegas e partindo de um lugar de saúde mental, eu fico, e aí isso nunca é uma verdade absoluta, a minha fala não é uma verdade absoluta, mas eu fico pensando até que ponto, a depender do contexto, apesar do contexto diferente, o quanto que a nossa história não se repete. Porque se a gente for falar de morte, a população preta está em guerra e está em morte há muito tempo. Se a gente for falar de disputa de narrativa, a população preta e indígena está numa disputa de narrativa há muito tempo. O contexto, em um aspecto, ele pode ser novo,
Mas se a gente olhar para a nossa historicidade, o quanto que a gente também não pode buscar algumas respostas de como lidar com isso. Obviamente, a gente tem que questionar o que nos falta enquanto população preta e periférica, mas o que a gente construiu ao longo dessa história, né? Isso me traz, pelo menos falando aqui de uma forma muito individual agora, isso me traz a volta da esperança, sabe? Quando eu olho para a nossa história e entendo que os meus mais velhos estão lutando e há muito tempo, e eles não... E a outra narrativa que nos marginaliza não conseguiram acabar com a gente. Então, será que agora, com essa política genocida, eles também não vão conseguir? Porque a gente é um povo de luta. E a luta a gente faz há muito tempo. E o quanto que isso pode trazer, não respostas fechadas, mas a esperança de uma mudança, sabe? Acho que talvez essa seja a minha colocação, que obviamente não é uma resposta fechada, né? Porque a gente está falando aqui de uma forma direta ou indireta de subjetividades e de lugares, mas o quanto resgatar uma outra narrativa que o povo preto já faz há muito tempo pode ser uma possibilidade de lidar com essa crise que às vezes nos sufoca. Enfim, é uma leitura ou uma possibilidade. Eu vou aproveitar que todo mundo falou, vou falar também. À vontade. Brincadeira. Então, eu acredito já numa perspectiva que engloba tudo isso, mas o micro se torna o macro, né? Às vezes a gente está querendo fazer e precisamos fazer uma mobilização de massa, né, para cobrar do Estado, porque todo poder emana do povo, a gente precisa lembrar, né? Mas é isso, o nosso povo ele não está dialogando a mesma língua. 2018 foi uma das maiores provas de quão distante estamos do nosso próximo, do nosso parente, de quem está dividindo o mesmo lar até que a gente, né? Essa disputa aí de esquerda e direita, e não só governo X e governo Y, ela mostrou o quão distante está o nosso diálogo dos nossos, né? Então, é difícil a gente fazer uma mobilização a grande escala. Sim, é difícil. Por quê? Porque a gente não perdeu, mas a gente meio que esqueceu de uma tecnologia ancestral que sempre foi usada para lutar, que sempre foi usada para ganhar força, que é esse se entender em comunidade, buscar meios de se entender em comunidade. E a gente não está se entendendo. Eu falo assim, né? Porque eu tive um irmão aqui em casa que votou em você sabe quem, enfim, votou no Cidadão e aí ficou uma divisão dentro do meu próprio lar. Então, olha só o quanto que o externo está conseguindo danificar um lar que é construído diariamente por nós que estamos inseridos todos os dias dentro do nosso lar. Às vezes a gente, a internet é difícil, beleza, mas assim, a gente pode ligar ainda para um amigo próximo e perguntar, e aí, amigo, o que você achou esse preço do arroz? O que você está achando aí dessa rua que está sem luz, sem água? Vamos falar aqui o que você sente. Porque, às vezes, o viés político, às vezes ele não acessa. Às vezes a gente tem que chegar e falar assim, pô, doeu, não doeu o arroz 40 conto? Tá caro, não tá? Tá caro. Quem é o responsável por isso? Saca? De perto, assim, ó. Mobilização, sim, na internet é bom, massa. Em grande escala é bom? Sim, é muito bom. Mas para a gente atingir uma grande escala, o micro ele tem que se tornar o macro. Então, o diálogo ele tem que começar
Em quem a gente pode ter contato, primeiramente, que a gente já está isolado, né? A gente não pode ter contato com um amigo que mora, sei lá, na outra cidade? Liga. Não deixe que a internet, esse fluxo de curtir e comentar, seja sua base de amizade, seja seu número de seguidores. Liga, vamos perguntar, e aí, como é que tá, parceiro? Pô, tá precisando de um arroz? Ó, vou te falar aqui, dá um alô no Abden ali, que ele tem um corre, um esquema que vai te fortalecer. É o micro virando macro, saca? E é assim, a gente não vai conseguir atingir uma potência necessária para a mudança, enquanto a gente não voltar lá atrás e ver o que os nossos ancestrais fizeram. Que é o quê? O afeto, é o trabalho em comunidade. Não trabalhar em comunidade para sobreviver, mas o trabalho em comunidade para viver e viver bem. Quando todo mundo entender que o que todo mundo quer é viver bem, aí a gente consegue direcionar todo mundo para um ponto. Mas, enquanto isso, a gente está com disputas dentro do nosso próprio ambiente. Fica difícil a gente disputar com quem está no poder, fica difícil a gente disputar com quem está tomando as decisões lá no Lago Sul, tá ligado? Porque os empresários, por exemplo, eles são tão bons em se unirem no momento da crise que eles não estão nem para a pandemia. Simplesmente saiu o decreto num dia, no outro eles estavam na frente da casa do governador. Eles tiveram medo de pandemia? Eles tiveram medo de polícia? Eles não tiveram medo de nada. Eles se juntaram. Aí você pergunta como é que, de um dia para o outro, esse tanto de empresário conseguiu se colocar no mesmo lugar? Contato. Ó, essa inflação bateu aí, não bateu, amigo? Pô, bateu aqui também. Contato. Eles sabem quem contatar, porque eles sabem quem está doendo. E a gente precisa atingir essa galera que está sendo atingida por toda essa crise e começar no micro. E aí, quando você vai ver, a ideia que a gente está trocando aqui nessa sala vai se estender para mais 10 pessoas. E essas mais 10 pessoas vão entender para mais 100. Mais 100 vai virar 1000. É um trabalho de formiguinha, é demorado. Mas eu acredito que é esse o ensinamento que os nossos ancestrais têm, né? Que nos trouxeram. E eles conseguiram sobreviver por quê? Porque eles falavam a mesma língua e porque eles estavam juntos. Eles não estavam isolados, né? E não é porque a gente está isolado fisicamente que a gente tem que se isolar afetivamente, psicologicamente, né? Artisticamente, enfim, arrumar meios de romper com esse isolamento, que são meios que os nossos ancestrais utilizam, que são meios que vão além da tecnologia, e são meios que tocam as pessoas, que fazem as pessoas se mobilizarem, tá ligado? Não é só um post legal para causar polêmica, não é só, enfim, um debate sobre algo muito grande. Não, vamos falar assim, de nós por nós, pequenas necessidades. E aí a gente vai entender o macro, tá ligado? Então é isso, acho que o micro tem que se tornar o macro. Perfeito, acho que a Realiza bateu todos os pontos aí nesse último comentário. Todos vocês, na verdade, né? Acho que foram ótimas respostas. E eu só queria fazer uma observação sobre algo que eu percebi aqui nas várias falas de vocês. Eu percebo muito que a gente volta nesse tema de humanizar, né? Humanizar as relações, como a Realiza estava falando agora, humanizar também essa força de trabalho, porque eu vejo que a sociedade enxerga, bota as pessoas que vivem na periferia nesse rótulo, nessa caixinha de força de trabalho e esquece que eles são pessoas com complexidades, com realidades muito complicadas às vezes e tem toda a questão da saúde mental que passa batido, né? Quando a gente bota essas pessoas dentro dessa caixinha, a saúde mental é totalmente negligenciada, o acesso a recursos básicos mesmo, pô, cultura deveria ser uma coisa básica, justamente porque promove esse senso de coletividade, de oportunidade de melhora, né? Enfim, eu vejo muito esse tema assim de humanizar as pessoas, né? Nas relações e no modo como a gente vê também. Bom, é isso então, gente. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta lá no nosso chat. Então eu vou encerrar por aqui. Muitíssimo obrigada mais uma vez
muito feliz de estar aqui. E é isso. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.